Jesus criou o cristianismo? É claro que não. Muitos equivocadamente, eu acho que nunca parou para pensar e usa isso, não, porque o cristianismo ele fala de umas religiões, o budismo, tal religião, aí ele fala o cristianismo se referindo à doutrina, à fé cristã, mas isso há um perigo, porque quando você fica falando cristianismo, cristianismo, se referindo à doutrina cristã, e você pega todo o pacote do cristianismo. Por que isso? O cristianismo ele é a pior religião do mundo. Não é porque eu estou falando, porque eu creio nisso, porque eu acho, não. É a história que comprova isso. O cristianismo é a religião que mais dominou através dos romanos e mais matou em nome de Cristo, entendeu? Em nome da Bíblia. Pessoas que citavam a Bíblia, mas deturpavam. Em nome dela matou. Então o cristianismo é uma religião queimada na história. E disse que um padre chegou para Hitler e disse: Hitler, vai devagar aí, você já matou milhares de pessoas. E ele disse: em um dia só, vocês mataram muito mais do que eu matei nesses tempos todos. E o padre ficou calado, porque o cristianismo é queimado. Então, o cristianismo, eu creio que tudo com ismo não presta, budismo, não presta entre aspas, no sentido assim, não é uma religião de revelação total de Deus, a revelação total de Deus é Jesus, entendeu? Então, e Deus, essas religiões podem ter resquício da verdade, mas tudo com ismo é a instituição formada por homens e que Deus quer abrir realmente o entendimento, espiritismo, satanismo, confucionismo, hinduísmo e etc. Tudo coisa não presta. Então, essa questão de cristianismo é uma criação de homens, entendeu? Uma tentativa de fazer uma nova religião, que já existia muitos ismos, então vamos fazer mais um ismo. Isso faz com que fique competindo. Você é do qual ismo? Desse ismo ou do outro ismo? Qual é o ismo melhor? Não. A minha religião é o cristianismo. Então você está dizendo que sua religião é essa religião queimada que padres hoje, papas, ficam pedindo perdão pelos que os antepassados fizeram. E aí quando você vai falar de Jesus, muita gente fica achando que você vem se representando, tentando defender o cristianismo. E aí muita gente tem aquela barreira assim, com raiva. Um dia eu estava conversando com um cara que ele estava com um livro chamado Deus um Delírio, de um ateu chamado Richard Dawkins, considerado o papa dos ateus do século XXI. Eu tenho até esse livro aqui, eu já li. Eu li até por causa dele. E ele estava criticando a religião, o cristianismo e tal. E eu falei para ele: o cristianismo é a pior religião do mundo. Ele olhou assim, de pessoa que eu havia amado e tal, tentar defender. E eu falei: sim, ele como? Eu falei: a história. Qual é a religião que mais dominou, que mais matou, que mais alienou e tal? E ele, puxa, mas você não é cristão? Eu falei: isso, eu sigo a Cristo, eu sigo a Jesus Cristo, eu sigo uma pessoa. A religião quer dizer estar ligado a algo, nesse caso ligar a Deus, religare, entendeu? Estar ligado a Deus. E Jesus é a minha religião. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é a minha religião, entendeu? Ele é aquele que me leva a Deus e que me salva. Em Atos 4, versículo 12, está escrito que e não há salvação em nenhum outro nome, porque embaixo dos céus não há nenhum outro nome dado pelos homens, o qual importa que sejamos salvos, e é Jesus Cristo, não Jeová, um nome criado no século XVI. Então, a minha religião é uma pessoa que veio aqui me levar ao Pai, não o pacote institucional cristianismo dos romanos, entendeu? Que tá cheio de paganismo, com imagens, com essas coisas todas. Então, quando você fala assim igual uma pessoa, Jesus, você tira Jesus e a sua pessoa de crer nessas coisas todas. A pessoa fala: mas o cristianismo matou, o cristianismo fez isso. Você fala: não vim falar do cristianismo, não vim falar do catolicismo, não vim falar disso, das brigas. Eu vim falar de uma pessoa, Jesus, que veio aqui trazer o evangelho do reino e não o cristianismo. Então Jesus não veio fundar mais uma religião. Não precisava, porque ele é a própria religião. Ele veio aqui trazer a religião verdadeira ao ser humano, que é quem? Ele. A religião encarnada, Jesus Cristo. Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o segredo para entender e interpretar a palavra de Deus, porque ele é a própria palavra de Deus encarnada. João 1 diz que o verbo, que a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então, se apega a ele. Escreve ismos. Jesus não veio criar o cristianismo. Ele é o Cristo Jesus. Até essa coisa de chamar a gente de cristão começou em Atos capítulo 11. O povo que começou a chamar os cristãos não é errado, porque seguiam a Cristo, mas é algo humano.
Mas nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Nossa religião é uma pessoa, não é uma sigla, não é um ismo, muito menos uma denominação. Jesus não é mais um líder como o budismo, que é o Buda, o Siddhartha Gautama, como Confúcio, como Dalai Lama, como fulano de tal. Não, Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é que trouxe para toda a humanidade o conhecimento verdadeiro, o princípio, a ideologia correta de justiça, de amor e de paz. Então ele não veio criar o cristianismo, não tem nada a ver com isso. Deixa isso para lá. Vamos pegar uma pessoa, Jesus, que veio salvar a humanidade dos pecados e dar luz e entendimento aos simples. Não é o cristianismo, e sim a Jesus Cristo.